Declarar a Ele palavras de amor. Ele é a razão de tudo, querido. Ele é a única razão. Contemple a Ele na sua adoração. Jesus, estamos na Tua presença, Pai. Se rendemos a Ti. Ele está aqui essa noite, querido. Ele está aqui essa noite. Continue adorando, não pare de adorar. É a atenção dele que importa, querido. Oh, Deus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Queremos chamar a tua atenção aqui essa noite. O que você tem a dizer para Ele essa noite? Qual é a sua canção para Ele essa noite? Qual é a adoração que você tem para oferecer a Ele essa noite? Deixa o Espírito gerar em você a canção que o Pai quer ouvir. De um coração que o deseja, de um coração que o adora, de um coração que quer conhecê-lo mais, de um coração que quer conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, e a vinda dele é certa, a revelação dele é certa, como uma chuva serôdia ele virá. Há uma terra seca, há uma terra seca. Oh Senhor, faz o novo de novo. Aquele coração que está adormecido, aquele coração que precisa ser despertado para te adorar. Em nome de Jesus, toda e qualquer barreira, todo impedimento da mente, do coração, libera o Espírito da profecia, que dá testemunho de Jesus, que levanta o nome de Jesus nas maiores alturas. Opera milagres aqui essa noite. Batiza com teu Espírito, testifica com teu poder. Nós queremos, ó Pai, ser tocado. Somente uma geração marcada com teu poder marcará uma próxima geração. Não podemos dar aquilo que não temos. É por isso, ó Pai, que de ti buscamos uma fonte inesgotável, quebrando o nosso coração, ó Deus. Dá-nos um coração apaixonado, corações aqui precisam ser renovados, Deus está me dizendo. Corações aqui precisam ser incendiados. Uma nova canção Ele está colocando em seu coração. Que Ele doa isso a Ele. Abre bem a sua boca e Ele te encherá. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, sim. Sim. Rio de Deus. Em nome de Jesus, toda barreira caia por terra agora. Leva essas mentes cativas. Nós oramos assim. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Eu tô aleluiado, meu amigo. Deus é bom demais.
Glória a Deus. Eu penso que vai chegar um tempo aqui, querido, no F5, a qual vamos esquecer do horário, vamos esquecer de tudo, lembrar só do Senhor. Vamos permitir que o Senhor venha e encha a nossa vida e traga experiências marcantes. Eu quero deixar uma palavra no seu coração de renovo. Eu quero deixar uma palavra no seu coração de inspiração, de empoderamento. Eu quero dizer para você que os cultos aqui é uma plataforma de envio. Você pode se assentar, você que está em casa. Também uma palavra de Deus para o seu coração. Deus não está preso em um lugar geográfico, Ele está em todos os lugares. Eu quero que você permita o Senhor ministrar no seu coração algo novo, algo que só Ele pode fazer. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua presença. E cara, toda vez que eu vou ministrar a palavra, eu sinto como se fosse a primeira vez. Aleluia. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, você que está nos visitando. Eu vi aqui alguns rostinhos novos. Seja muito bem-vinda. A minha amiga, hoje é o dia dos amigos aqui, tem 2 amigos muito queridos aqui nos visitando. O Diogo está aqui, eu tô dando essa nostálgica hoje aqui. E a Suelen, obrigado, tá? Deus abençoe. Você sabe que eu sou apaixonado por você, né, Loura? Muito obrigado pela sua presença. A Sueli é uma amiga querida, já foi algumas vezes para o Chile, em missões comigo, com a minha esposa. Eu estou muito feliz, querido. A impressão que eu tenho no meu espírito é que Deus está nos levando a um lugar novo. Deus quer te levar você em um lugar novo na presença dEle, um lugar novo de revelação. E essa revelação que Deus te dará, está te trazendo, vai apontar para você um caminho de renúncia. Então você vai ter que andar nesse lugar de mente renovada, para que você possa entender o que Deus está fazendo, desfrutar do que Deus está fazendo. Perceba uma coisa, querido, toda palavra de Deus precisa passar pelo raciocínio. A fé, ela potencializa o seu homem natural, ela potencializa os seus dons e ela potencializa o seu raciocínio. Então tudo que há de palavra de Deus precisa passar pelo entendimento para que você desfrute da palavra de Deus. É por essa razão que eu preciso da sua atenção, como um presente essa noite. Eu quero fundamentar algo aqui. O tema que eu quero conversar com você é construindo a sua espiritualidade. E o que é a espiritualidade, William? A espiritualidade é tudo aquilo que você entende de Deus, precisa tornar em algo prático na sua vida. Aquilo que você sabe de Deus, aquilo que você entende sobre Deus, precisa virar em atitudes na sua vida diária. Então, espiritualidade seria a sua vida com Deus, ok? Essa é a palavra usada, esse é o termo usado. Eu quero falar sobre construir isso. William, como é que eu construo uma vida espiritual que faça diferença? Como é que eu saio da minha vida natural e passo a viver naturalmente o natural de Deus? O natural de Deus é o sobrenatural, ok? Na verdade, o sobrenatural não é sobrenatural para Deus, porque Deus é naturalmente aquilo que Ele é. E aquilo que é natural de Deus se manifesta, para alguns parece ser sobrenatural, mas para nós tem que ser um ambiente natural. O que eu quero dizer com isso? Que milagres, curas, sinais de Deus deve ser um ambiente natural. Amém? Vocês estão comigo, queridos? Eu quero entrar nesse lugar e viver nesse lugar, que é nesse lugar que Deus nos chama para estar. O natural de Deus, viver de maneira natural, o sobrenatural. Então operar milagres, batismo, cura, sinais é algo natural, porque sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Deus está trazendo a cultura do céu para a terra. E isso começa em Jesus Cristo, e Cristo em nós, é Deus fazendo uma obra por nós, uma obra em nós e uma obra através de nós. E essa obra através de nós é a cultura do céu, novamente sendo estabelecida na terra. É por isso que Deus precisa mudar algo dentro do nosso espírito, que transforme a nossa alma e mude a nossa forma de pensar. É uma mudança de dentro para fora. E isso é uma participação de Deus, mas entenda uma coisa, não é uma obra totalmente de Deus, existe uma obra nossa nessa equação, e você precisa entender qual é a sua participação nisso, porque quando você entende a sua participação nisso, você percebe que Deus te chama para a intimidade e para a interação.
Então, existe uma obra de Deus, amém? E Deus é bom no que faz, e aquilo que Ele faz com sabedoria e prudência. Mas existe uma obra que é nossa, e essa obra que é nossa é Deus fazendo com a gente. Você precisa entender sua participação nisso, porque a sua vida espiritual, a sua casa, a sua vida espiritual, ela é construída. Lembra das palavras de Jesus? Que aquele que ouve a minha palavra e obedece às minhas palavras é semelhante a um homem que constrói uma casa. Espera aí, irmão, se o homem constrói a casa, para se construir uma casa, existe um processo. E essa vida espiritual deve ser construída em um fundamento forte. E o fundamento é Jesus. Amém? E nesse fundamento, nessa rocha, essa casa espiritual precisa ser construída com sabedoria, com entendimento. Só que essa parte é nossa. Essa parte é nossa. Eu quero que você vá para casa entendendo uma coisa: existe uma participação sua. Deus está, o Espírito de Deus está contigo para te ajudar nesse processo, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Só que, irmão, para ele terminar essa obra que ele começou na sua vida, existe uma participação sua. Eu quero falar com você sobre isso, amém? Não é algo que Deus está fazendo, não é totalmente somente Deus, existe uma participação minha, nossa. Perceba uma coisa, em toda a história foi assim, amém, gente? Deus criou a terra, Deus criou os animais, tudo que existe, e criou o Éden, para que o homem estivesse lá, ok? Então o homem se relacionaria com Deus nesse lugar, só que Deus também chamou o homem para participar da criação. Então Deus disse: governe sobre toda a terra. E qual que era a parte do homem nessa fração, nessa equação? Era dar nome aos animais e governar sobre a terra. Ou seja, o homem, ele via a cultura do céu, estabelecia na terra e expandia. Essa era a participação do homem. A participação de Deus era dar recursos para o homem, autoridade para o homem. E Deus está me devolvendo isso em Jesus, ok? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu estou fundamentando aquilo que eu quero conversar essa noite, construindo a sua espiritualidade. Perceba que é um processo, e você precisa entender que a sua vida com Deus é um processo que é de glória em glória, de glória cada vez maior, ok? Mas existe uma participação, esse é o ponto, essa é a chave. Essa casa de Deus, onde Deus habita, precisa estar bem ornamentada num fundamento correto que é Jesus. Eu quero tomar como nota um texto que está em Romanos, capítulo 8. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza. Vamos conversar um pouco sobre isso. É um texto que eu amo de paixão. É um texto que toda vez que eu leio ele, Deus fala algo novo. Mas eu quero tomar algumas notas aqui com você. Estou falando sobre construindo a sua vida com Deus. Existe uma participação de Deus que Ele sabe fazer muito bem, mas o problema é que a participação nossa, muitas vezes, nós não estamos fazendo. Eu quero dizer com isso que você precisa aprender uma coisa chamada disciplinas espirituais, e isso é algo intencional. Escuta, você que está em casa me ouvindo, a vida com Deus eu preciso ser objetivo e intencional. Eu preciso ser focado nesse propósito que Deus me chamou para viver. Romanos capítulo 8, e antes de eu ler, eu quero falar um pouco para você sobre o pano de fundo aqui desse texto. Note uma coisa, Paulo está escrevendo aos romanos, especificamente para a cidade de Roma, alguns cristãos, judeus, mas a maioria gentios, no caso, cidadãos romanos, essa igreja que estava em Roma. E Roma, todos nós sabemos que é uma cultura muito forte. Você lê um pouco de história, você sabe que os romanos eram cheios de comportamentos, era uma cultura muito forte. E quando Paulo está escrevendo aos romanos, ele está tomando coisas da cultura romana para explicar o evangelho. Ou seja, algumas coisas da cultura romana, se você ler as cartas aos romanos, mas não só as cartas aos romanos, mas como
a maioria dos livros do Novo Testamento tem muito da cultura romana. E Paulo, ele não despreza a cultura, ele toma nota da cultura para potencializar o evangelho. Ok, gente? Um exemplo, um cidadão romano, ele tinha, isso fazia parte da cultura romana. Ele tinha até 10 dias para reconhecer o filho dele. Um exemplo, uma mulher ficou grávida de um centurião romano. E nasceu a criança. O centurião romano, ou um cidadão romano, ele tinha, assim também como o cidadão grego, ele tinha até 10 dias para reconhecer o filho. E ele podia rejeitar o filho. A mulher ficou grávida lá, né? Então ele chegava, olhava para a criança e falava: é meu filho. A partir daquele momento, aquela criança tinha um nome e um sobrenome, e tinha uma herança. Mas se o cidadão romano olhasse para a criança e dizia: não é meu filho, culturalmente aquela criança seria bastardo. Deixa eu falar uma coisa, se você assistir algum filme de época, vai perceber como é complicada essa questão do filho bastardo. Não tinha um nome e não tinha herança, e não era bem visto na sociedade, era bem complicado. Então, o cidadão romano, ele podia aceitar o filho ou rejeitar o filho, e se ele rejeitasse, aquela criança não teria o nome do pai e não teria herança. Tudo bem até aí? Mas uma coisa interessante é, se ele adotasse uma criança, ele não poderia rejeitar essa criança. Então, e ele poderia adotar essa criança de todas as idades, um jovem guerreiro, que um cinturão romano se achou que poderia ser o filho dele. Então ele chegaria para essa pessoa que era bastarda e dizia: eu quero te tomar como filho. E ele adotava essa criança, só que na cultura, ele jamais poderia rejeitar essa criança. Um filho legítimo, ele poderia rejeitar, mas um filho adotado, ele não poderia rejeitar mais, nunca mais, porque ele seria mal visto na cidadania romana. Não poderia, de jeito nenhum. Perante a lei, ele não poderia rejeitar um filho adotado. Ok até aí? Agora olha só uma coisa, como eu amo a Bíblia. Paulo está tomando isso como nota, e está escrevendo Romanos capítulo 8, leia comigo aí, versículo 15. Eu estou falando sobre construir a sua vida espiritual, ok? A sua espiritualidade. Romanos 8,15 vai ter maior sentido depois que eu falei isso para você, contei essa pequena história. Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, mas o espírito de filhos, pela qual chamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E quando um cidadão romano dizia: vou adotar essa criança, havia um ritual público. Hoje, para você adotar uma criança, você pega, vai lá no cartório, tem todo um processo, ok? Mas antigamente, sabe como é que era? Pegava o pai e o filho, levava para um lugar, colocava, aliás, o filho que ia ser adotado, né? O bastardo, colocava na frente do pai em uma reunião solene, e o pai dizia publicamente: esse é meu filho. E o filho respondia: e esse é meu pai. E a partir daquele momento ele deixava de ser escravo e tomava o nome da família e tinha direito de herança. E quando Paulo está escrevendo isso, ele está dizendo o seguinte: o Deus, vocês romanos, vocês que escutam o evangelho, não são mais escravos, porque Deus colocou em você um testemunho público, que o mundo sabe, que o diabo sabe, que os anjos sabem, o pai dizendo: você é meu filho. E o Espírito dentro de nós, respondendo para o próprio Deus, para o próprio pai, dizendo: paizinho querido. Essa é o significado da palavra Abba Pai. É Deus dizendo: você é meu filho. E o Espírito de paternidade em nós, clamando, dizendo: Abba Pai. E esse mesmo Espírito nos liberta da escravidão. Então, sobre você, jovem,
não existe espírito de escravidão e nem de medo. Existe a adoção. E sabe de uma coisa? A boa notícia é: Ele não te rejeita. Não te rejeita. Eu sei lá qual é o problema que você está enfrentando, meu irmão. Mas sabe de uma coisa? Nada te separa do amor de Deus. Então, publicamente, o pai dizia: esse é meu filho. E o filho responde. Você pode responder? Abba, Pai. Recebeu isso no seu coração? Versículo 17. Olha comigo lá. Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, querido? Eu poderia também arrancar bastante outras coisas daqui, desse texto, mas eu quero parar aqui, quero que você entenda essa verdade. Deus te assumiu como pai. Aceite ser chamado filho de Deus hoje. Eu quero que você vá para casa hoje entendendo, cara, aceite ser chamado filho de Deus. Aceita a paternidade do seu pai, porque existe uma herança eterna para você. Agora note uma coisa, querido. Estou falando sobre construir a sua vida espiritual, a sua espiritualidade, e o que eu estou dizendo até agora é criando um fundamento de paternidade. Quero que você vá entendendo o seguinte: você precisa andar nesse fundamento, mas existe coisas a mais. Eu quero falar sobre quais são as coisas a mais. Um exemplo, essa palavra filho aqui, ó, versículo 17: se somos filhos, somos herdeiros. Essa palavra filho, no original, no grego, o Novo Testamento inteiro foi escrito na linguagem do grego, ok? Ok? Essa palavra filho aqui significa a palavra tecno, filho recém-nascido. Willy, qual é a diferença? Existem duas palavras no Novo Testamento que referente a filho: a palavra tecno e a palavra huios. Qual é a diferença? Vou te explicar a diferença. Eu tenho uma filha linda chamada Elisa. Ela é linda, tem 2 anos. A mãe é mais linda ainda. Ainda bem que puxou a simpatia do pai e a beleza da mãe, ok? A Elisa puxou a simpatia do pai e a beleza da mãe. Mas sabe de uma coisa? A Elisa, quando era recém-nascida, ela estava no berço, e eu, a Cecília, dizia: é a nossa filha. Então a palavra tecno, se somos filhos, eu estou testificando, ela é a minha filha. Quem está dizendo? Eu e a Cecília, afirmando que a Elisa é a nossa filha. Porém, essa ideia de filiação na mente da Elisa precisa ser desenvolvida. E isso, para ser desenvolvido na vida da Elisa, é um processo. Ok, queridos? Ou seja, Deus no céu está dizendo: você é o meu filho. Só que essa mentalidade de filho na sua vida precisa ser desenvolvida. Qual que é a parte de Deus? Te adotar, te fazer filho, te dar uma herança. Qual é a sua parte? Amadurecer, querido. Amadurecer. É aquilo que a Bíblia chama de crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual, ou a busca da maturidade com Deus. Você sabe por quê? Mesmo que Deus esteja dizendo: você é o meu filho, você precisa desenvolver uma mente de filho, de herdeiro, de autoridade. E isso precisa entrar num processo dinâmico, progressivo e constante. Você que me escuta aqui, você que me escuta em casa, precisa aprender uma coisa chamada perseverança. Porque se você não perseverar, você não vai desfrutar aquilo que o Pai tem para você. Porque entra o processo. Um exemplo: se um cidadão romano adotou uma pessoa que era escrava, esse que outrora era escravo precisa aprender agora a viver como
filho, recebendo o nome da família, a autoridade da família, a herança da família, a influência da família. Uau, isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. E sabe qual que é a palavra usada aqui em Romanos 8 para explicar o que é processo? No versículo 17, leia comigo, olha só. Entenda que a palavra tecno, filho recém-nascido, ok? E nós como filhos somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiro de Cristo, se de certo com Ele. A palavra padecemos aqui, se de certo com Ele entramos em um processo, isso vai virar peso de glória. Eu vou repetir, porque talvez você não esteja entendendo. Se de certo com Ele padecemos, ou seja, entramos em um processo de tribulação, isso vai se transformar em um eterno peso de glória. Processo. Isso é um fundamento correto, fundamento de paternidade. Versículo 18, cara, é maravilhoso esse texto, irmãos. Versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe qual que é essa glória que está dizendo aqui? É a glória da paternidade e a glória da filiação. É a glória de sermos filhos e a glória de termos um pai. Sabe qual que é a sua herança no reino de Deus? É o próprio Deus. Versículo 17. Se somos filhos, logo somos herdeiros. Versículo 17, olha lá, herdeiros de Deus. Existe maior tesouro do que esse? Não sei qual o tesouro que o homem pode encontrar maior do que esse, não existe. O próprio Deus, sendo seu pai, estando com você eternamente. Aleluia. Irmãos, isso é para que a sua vida com Deus seja uma vida empolgante. Tem pessoas que vivem assim. Irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra. E por quê? Eu não sou dono do mundo, meu amigo, mas eu sou filho do dono. Tipo frase de caminhoneiro, né? Top. Fala bastante coisa. Eu li esses dias no caminhão esses dias essa frase. Eu não sou dono do mundo, mas sabe, eu sou filho do dono. Isso é um processo. Agora, versículo 19, cara, segura isso no coração. A palavra ruios vai aparecer aí no versículo 19. Romanos 8, 19. Porque se o filho recém-nascido, o pai testifica, e a mentalidade de filho nele precisa ser desenvolvida, é o processo. No versículo 19, algo vai mudar no texto. Mas eu quero te contar uma pequena historinha antes. Hoje eu e a Cecília, quando a nenenzinha, minha filha, estava no berço, eu e ela testificava, é nossa filha, ok? Nasceu de nós, ok? Mas a mente dela precisa ser desenvolvida. Mas sabe de uma coisa? Hoje, a Elisa, com 2 anos, lá em casa, quando ela está andando, você sabe, ela anda parecido com quem? Com os pais. Aí eu já posso falar assim, tá vendo aí, ó? É bem a sua filha mesmo, porque ela anda igual a você. Mas sabe o que vai acontecer daqui um dia? A Elisa vai começar a falar como a gente. Ela vai ter um comportamento tão parecido com a gente, que quando ela estiver um pouco maiorzinha, alguém vai dizer assim: Elisa, você parece muito com seu pai. Você é bagunceira igual ele. Você parece muito com a sua mãe. Você é elegante igual a sua mãe. Porque agora não é somente eu testificando, é minha filha, mas as pessoas vão reconhecer que é a nossa filha por causa dos comportamentos.
por causa das atitudes da Elisa. Deixa eu falar uma coisa, querido. Leia o versículo 19. O que o versículo 19 diz? A criação aguarda com grande expectativa as manifestações dos ruiós, filhos maduros, filhos que o céu olha e fala: parece com o pai. Que os anjos olham e diz: parece com o pai. As atitudes revela o pai. O jeito de falar revela a Deus. Porque uma criança, mesmo sendo filha, de nada tem diferença de um escravo, mesmo sendo herdeira de tudo. Porque não tem mentalidade de governo. E o que Deus quer nos dar? Mentalidade para governar com Cristo. Então, William, como é que eu desenvolvo a espiritualidade, a minha vida com Deus? Entra no processo, meu amigo, porque Deus quer te levar à maturidade com Ele. E de uma coisa, existe uma expectativa do céu a seu respeito, existe uma expectativa da terra a seu respeito, existe uma expectativa da criação ao seu respeito, porque ela guarda, oh meu querido, com grande expectativa, que você amadureça, que você assuma a herança, que você assuma o governo. Aleluia. Amém, gente? Amém? E é exatamente isso que Deus está fazendo nesses dias, chamando pessoas para a maturidade. É exatamente isso que Deus está fazendo esses dias, chamando pessoas para entrar no processo com Ele e falar: Deus, eu quero ser transformado de glória em glória. Aleluia. Eu fico empolgado. Eu quero então começar a pregar agora. Estou brincando. Eu estou partindo para a conclusão e quero deixar algumas considerações para você, mas com uma base firme que eu deixei para ti, você que está em casa, você que me escuta. Olha só o que diz o texto de Hebreus, se eu não me engano, 5:14. Hebreus, aleluia. Ô, louco, hein, André? Até que enfim você veio me ajudar, hein, André? Eu estava aqui, eu venho aqui. Hebreus 5:14, irmãos, escute isso, jovem. Você que começou agora, você que veio para Deus, recém-nascido, está com fome e sede, existe toda uma caminhada para você. Uau, eu amo ver jovens pregando, eu amo ver a Ana pregar, semana que vem o Mateus vai pregar, eu amo ver, daqui um dia eu vou ver você pregar aqui, eu gosto de acompanhar esse processo, irmão. Eu sirvo a Deus há 15 anos, cara. Eu já li esse livro aqui, de capa a capa várias vezes. Eu já li, tem livros na Bíblia que vários livros na Bíblia que eu já li versículo por versículo, buscando a aplicação de cada versículo mais de 200 vezes. Tem texto na Bíblia que eu demorei mais de 5 anos para entender, mais de 10 anos para entender, porque a nossa vida com Deus é um processo, e eu preciso entrar nesse processo, eu preciso ser intencional nesse processo, eu preciso dizer: Deus, eu me rendo, faça tudo o que você quer na minha vida, me leve para onde você quiser. Eu preciso entrar nesse processo. Você sabe por quê, irmão? Conhecimento tem que ser adquirido, e eu preciso me dedicar à leitura. Amém, gente? Mas eu preciso também de um conhecimento revelado. Sabe por quê? Revelação mostra minha identidade. Identidade me dá autoridade para servir o propósito. Você sabe por que eu encontro jovens que até conhecem a Bíblia, mas não têm autoridade? Porque não tem revelação. E revelação vem de uma coisa chamada relacionamento. Não é saber sobre Deus, mas é se relacionar com Deus. Aleluia.
Entendeu? Não é se encher de informação, meu amigo. É você sentar com Ele toda manhã e falar: paizão, eu quero contemplar o seu amor, a sua beleza. Eu quero meditar. Eu quero me apaixonar. Eu quero mais. Quantos aqui querem mais? Levante suas mãos. Fala: Deus, eu quero mais. Aleluia. Em Hebreus 5,14, olha só o que o texto diz. Mas o mantimento sólido, o alimento sólido, é para os adultos. Algumas versões vão dizer para os perfeitos. Ok? Os quais... Eu não gostei dessa versão. Deixa eu pegar outra versão, NVI. Essa aqui é a versão... Você tem NVI no seu celular aí? Vou abrir a NVI, que eu gostei da NVI. Vou abrir aqui no meu aplicativo Hebreus. Para que você coloca isso no seu coração? Isso responde muita coisa. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, guarde essa palavra, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Perceba que é um processo. O alimento sólido é para os adultos, a quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos. Eu sou uma pessoa que gosta de esporte. Eu pratico esporte há quase 10 anos. Gosto de correr, gosto de exercício funcional, gosto de jiu-jitsu. Esses dias um amigo meu me chamou: William, vamos correr 21 km? 21 km. Alguém aqui já correu 21 km? A pergunta é fácil? A pergunta é: quem nunca correu 3 km, consegue correr 21 km? Não consegue. Não consegue. Depois dos 18 km, meu amigo, parece que você levou um tapa na nuca, não sente mais nada. Só quem já correu sabe o que eu estou falando. Irmão, o seu pé está dormente, a sua coxa está dormente, está tudo dormente, você está numa fadiga, é só coração. Mas isso tem que ser fortalecido os nervos para você conseguir correr. Não adianta, se eu não treinar, vou correr aqui 5 km, não consegue. Por que eu corri 21 km? Porque eu já praticava exercício. É por isso que a sua vida com Deus tem coisas em Deus que Deus não confia para você, porque ainda você não se exercitou nele. Tem revelações que Deus não te dá, porque você não tem capacidade para suportar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar hoje. Deus quer te levar nesse lugar, porque a revelação de Deus te aponta um caminho de renúncia. Tem coisas que você vai começar a se apaixonar. Cara, por que você está acordando cedo? Por que você está acordando cedo para correr? Por que você está comendo essas coisas? Por que você está comprando esse tênis? Por que você está fazendo isso? Ué, cara, eu faço isso porque eu faço exercício. E sabe como é que fortalece músculo, amigo? Vocês sabem, né? Como é que eu fortaleço meu bíceps? Forçando ele. Como é que eu fortaleço o músculo? Forçando o músculo. Sabe como é que Deus vai fortalecer a sua vida espiritual? Mexendo com você, esticando você. Essa palavra que eu vou liberar agora é uma palavra profética por F5, ok? Você que está nesse corpo aqui, que faz parte dessa igreja, eu vou liberar uma palavra profética aqui nesse lugar. Deus vai nos esticar, e é necessário que você responda isso, porque muitas vidas vão vir para este lugar, muitas almas Deus vai trazer para este lugar, e você vai ter que estar bem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, porque Deus quer fazer uma grande obra e está nos chamando para participar.
A minha vida espiritual tem que ser algo intencional, meu amigo. Eu quero mais de Deus, amém? Mas eu tenho que falar assim para Deus: Deus, existe mais de mim para o Senhor. Deus só me dá mais no momento que eu dou mais de mim para Ele. Eu dou mais para Ele, Ele dá mais dele para mim. De revelação, de maneira constante, progressiva. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que você fique em pé nessa hora. Essa é a palavra. Agora eu vou partir para a conclusão da palavra. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que todos nós estamos sendo edificados como casa para a morada de Deus no Espírito. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Existe um processo de Deus na sua vida. Algumas pessoas aqui que me escutam em casa, algumas pessoas que me escutam aqui, têm promessas grandiosas de Deus na sua vida. Deus talvez já usou alguém para dizer assim para você: Deus quer te levar para as nações. Você fala: uau, Deus tem nações para mim. Algumas pessoas aqui que estão me escutando têm promessas. Deus disse: eu quero te levantar como um grande pregador, como um grande evangelista, como um grande empresário. Uau, que promessa! Mas entenda uma coisa, meu irmão: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas a pergunta é: você é fiel para viver? Existem promessas que é condicional. Deus vai enviar para você para as nações, Ana. Ok? O que eu vou fazer? Vou começar a estudar para isso? Vou fazer meu passaporte para isso? Eu vou começar a ler mais a Bíblia para isso? Eu quero dizer para você que existe, meu irmão, na igreja, muitas pessoas com promessas, mas morrendo sentado na igreja. Eu não quero ser assim, cara. Eu não vou ser assim. Eu decidi não ser assim. Existem pessoas com obesidade espiritual na igreja. Você não precisa saber mais de Deus, você precisa viver Deus. Você precisa colocar em prática aquilo que você já sabe. Essa palavra também é uma palavra de confronto, mas eu quero te encorajar a responder a Deus agora. Aonde estão aqueles? Aqui, ó. Você pode, se você quer responder essa palavra dizendo: Deus, eu quero entrar no seu processo. Alguns aqui já estão no processo, mas você pode adiantar isso. Deus está me dizendo que algumas vidas aqui estão me escutando. Deus vai adiantar processo na sua vida, mas Ele pede para você uma resposta. Eu quero poder orar com você. Você talvez está aqui e a sua mentalidade é infantil, é como uma criancinha mimada. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te levar ao amadurecimento. Aleluia. Eu creio que Deus está mexendo coisas em nós, querido. Deus quer nos dar uma perspectiva profética. Deus quer fazer milagres, irmãos. Deus quer trazer, quer alcançar pessoas. Existe aqui em Cascavel muitos jovens que precisam de você, uma palavra. A manifestação dos filhos, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. A pergunta é: filho de Deus, você quer se manifestar hoje? Qual que é a sua atitude diante dessa palavra? Responda essa palavra. O que você vai fazer diante dessa palavra? Você vai para casa e continuar do mesmo jeito? Não decida isso, irmão. Hoje Deus nos reuniu aqui porque Ele está nos colocando em uma plataforma de envio. Jesus, Jesus, Santo, Jesus, Santo.
Jesus. Quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Os céus estão abertos hoje. Ouça a voz do Pai dizendo: você é meu filho amado, a qual eu tenho muito prazer. Deus está dizendo para ti: você é meu filho amado, a qual eu tenho muito prazer. Você não precisa fazer nada para ser amado. Você é filho. Você não precisa fazer nada para ser aceito. Você é aceito porque você é filho. O que está em jogo é a sua mentalidade. Você vai fazer porque você é amado. Você vai fazer não para ser amado, mas porque você é amado. Você vai fazer não para ser aceito, mas porque você é aceito. Pai de amor, eu te agradeço. Abba, Pai, eu te agradeço porque o Senhor, esses dias, ó Pai, tem intensificado os nossos corações para te buscar. O Senhor tem colocado em nós uma santa indignação, o inconformismo, e o Senhor quer renovar nossa mente. Como o F5, o Senhor está nos projetando para o futuro. E nós precisamos, ó Pai, entrar numa mente coletiva, numa mente apostólica, numa mente profética. Oh Deus, eu oro para que o Senhor comece a nos movimentar, Senhor. Comece a mexer em nós. Comece a mexer conosco, ó Pai, quebrando o nosso coração. Oh Deus, Rabacaxocorobocorobá. Você talvez está aqui e se sente rejeitado. Ele não te rejeita, querido. Ele te ama. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe uma coisa? A Elisa, a minha filha que eu amo, ela tem 2 anos. Sabe o que eu descobri depois que uma criança nasce? Que ela faz muita sujeira. Ela faz muito cocôzinho. Mas toda vez que a minha filha fez sujeira, eu tirei a fraldinha, lavei ela, joguei a fraldinha fora e tomei a minha filha para mim. Eu não joguei a minha filha fora por causa das cagadinhas dela. Porque eu amo ela. A sujeira sim eu joguei fora, mas eu trouxe ela sempre para os meus braços. Não importa a sujeira que você fez, meu amigo. Não importa o tamanho da cagada que você fez. Entenda uma coisa: Deus nunca vai te jogar fora. Ele só quer jogar a sujeira fora e purificar você e perdoar você. Oh, fundamento firme. O perdão de Deus está liberado sobre ti. Fala assim: papai. Fala, pai.
aceito ser chamado filho de Deus. Fala assim: Pai, eu recebo a sua paternidade. Eu aceito ser chamado filho de Deus. Eu aceito os processos. Eu me rendo. Fala assim: eu aceito o espírito de adoção em mim. Eu não tenho espírito de medo. Eu sou amado. Eu sou aceito. Eu sou compreendido. Obrigado, Senhor.